vamos, né, gente? Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 17, cujo título é Cristo e Nós, e que está em Atos, capítulo 9, versículo 10. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é o que a gente falou. Está tudo disponibilizado no canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se, ativa o sininho, vai lá no comentário, escreve: olha, a dona Ângela foi espetacular na sua palestra. E também falar: olha, eu só não gostei daquela parte que ela falou, porque ela fugiu um pouquinho. É isso que a gente quer. Porque assim a gente faz a gente crescer e a gente perceber os nossos pequenos erros, né, ou até mesmo grandes erros. Isso é importante, tá bom? E agora nós vamos convidar nossa palestrante, que vai falar sobre o tema. E com muita alegria convidamos agora a nossa amiga Ângela Fernandes, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do nosso Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. A gente estar aqui, né, não significa que eu vou trazer nada de novo, quer dizer, não estou ensinando nada. Tudo que eu falar aqui não são palavras minhas. Fui buscar naqueles que já sabem bem mais do que eu, né? Fui buscar inspiração, esclarecimento, e aqui eu estou para trazer para vocês, tá bom? Então, eu gostaria de pedir realmente a todos, isso aí é a casa que pede, que vocês fizessem comentários acerca das nossas palestras, porque isso nos auxilia a nos direcionarmos, a nos corrigirmos, a sempre buscarmos servir melhor, né? Então vamos lá para o nosso trabalho de hoje, que chama Cristo e Nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Neste versículo, né? Porque Emmanuel foi muito maravilhoso de nos trazer essas obras através de Chico, porque o quanto que aclarou o nosso horizonte para que a gente possa entender o Evangelho de Jesus, porque eu particularmente achava muito complicado, né? Mas depois dessas explicações de Emmanuel, tornou-se muito acessível ao nosso entendimento. E enquanto nós não entendermos o Evangelho, né, nós não vamos entender o Cristo, não é? Porque o Cristo veio aqui, esteve aqui conosco, na condição humana, por quê? Vocês já se fizeram essa pergunta? Eu sempre ficava me perguntando e achando, né, gente, isso aí nas minhas cogitações antigas, que se Jesus veio antes tinha-se a concepção de que Jesus era um ser perfeito, criado perfeito, e que ele veio enviado por Deus para nos salvar, para salvar a humanidade, para nos salvar dos nossos pecados. E eu me perguntava: como que não está salvo? Salvar de quê? Por que ele curou apenas uns e não curou todos? Mas para ele veio na condição divina, né? Filho de Deus, perfeito. E aí na doutrina espírita, eu vim a entender, diante do que a gente vem estudando, que Jesus é sim Filho de Deus, como todos nós, e ele nos tratou, né? Tratou a todos nós de irmãos, sempre em todo o seu evangelho, toda fala, ele nos tratou de irmãos e sempre nos convidou a segui-lo. Se Jesus tivesse vindo em toda a sua pompa e glória, como espírito, a humanidade teria recebido, teria aceitado, teria ouvido. Quer dizer, nem na época que ele veio como ser humano, ele foi massacrado, ele foi morto.
Se ele não tivesse vindo nessa condição, será que a gente ouviria falar, não, ele está muito fora da realidade, ele não é daqui, ele não pertence aqui, ele não está vivendo comigo. Como é que ele vai entender? É essa a razão porque Jesus veio na condição humana. Para demonstrar, ele saiu, o título é Cristo e Nós. Nós estamos falando de Jesus. Isso que eu vou falar aqui, gente, é uma concepção minha. Se eu estiver errado, vocês podem discordar. Jesus era Jesus de Nazaré, não é? Todos nós não conhecemos como Jesus de Nazaré, que ele é conhecido antigamente, né, no tempo de Jesus, as pessoas eram conhecidas pela localidade que eles moravam. Então, Jesus de Nazaré, não foi isso que nós sabemos dele? Por que Jesus Cristo? Cristo é o Espírito de Jesus. Cristo é a ordem espiritual de Jesus. Ordem crística. Porque ele está realmente muito, muito acima de nós, da nossa evolução. E o que ele veio fazer conosco na condição humana, o que foi? Falar assim, olha, eu já percorri esse caminho, eu já passei por isso, e eu vim aqui para demonstrar que é assim que se chega no patamar onde eu estou. Então, o que ele demonstrou do poder, da grandiosidade dele, foi muito pouco, porque ele não veio para nos ofuscar. Ao contrário, ele veio para nos iluminar, para potencializar a nossa luz, porque todos nós somos filhos de Deus, filhos do amor, filhos da luz, filhos da perfeição. Nós somos filhos de Deus. Essa condição nós nunca podemos esquecer. Não importa a situação que estejamos passando hoje. Jesus sabe. Gente, eu vou dar aqui uma referência de muita da fala que eu estou trazendo aqui, de um expositor muito bom, alguns de vocês podem até conhecer, mas ele é excelente para falar de Jesus, que é o Arthur Valadares. Ele é excelente, viu, gente? Sabe? Hã? Não, eu estou falando que a minha fala está baseada muito em tudo que eu ouvi dele, porque eu gosto muito dele, e eu recomendo, sabe? Muitas das coisas, porque eu acho excelente a fala dele. Nossa, se ele viesse aqui, seria excelente. Mas eu estou trazendo um pouquinho só dele, viu, gente? Eu fui lá pedir emprestado, ele deixou, viu? Eu estou trazendo um pouquinho dele, tá? Mas eu já estou falando que se vocês procurarem, vocês vão ficar muito satisfeitos com toda a explicação dele, porque é maravilhoso o que ele fala, sabe? Então, a gente traz aqui, sabe? Essas informações, sabe? Que nos ajudam a entender a grandeza, a grandiosidade de Cristo, do Cristo. Porque Jesus morreu na cruz. E hoje, muito pertinente a gente falar nisso, né? Porque amanhã é sexta-feira da Paixão, nós estamos, né, passou-se pela Quaresma, que é a paixão do Cristo, o sofrimento do Cristo. Todos, né? Todos que vocês conhecem, acho que em todas as religiões, porque eu vim de uma base do catolicismo, então se cultuava muito essa paixão do Cristo, esse sofrimento do Cristo, se fazia vias sacras, tinha uma série de coisas que se fazia. Só que nós pensamos agora, né, a gente valoriza, amanhã vai ser comemorado a crucificação de Jesus e a morte, todo mundo sofre por isso, mas Jesus não morreu. Jesus morreu, Cristo não morreu, não. O corpo, né, morreu, mas Jesus não. E aquilo, se a gente acha que aquilo foi sofrimento para Jesus, foi, porque ele estava na condição humana, mas não da maneira como a gente entende o sofrimento. Porque o sofrimento de Jesus continua até hoje. Até hoje, nós estamos crucificando Jesus com o nosso comportamento. Eu vou trazer aqui, né, eu vou até ler aqui, eu sempre gosto de fazer seguido, mas eu vou ler aqui uma parte aqui para a gente comentar o seguinte.
Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Nessa primeira fase eu pensei, mas o que Jesus espera da gente? A gente realmente espera tudo de Jesus. A gente vive de súplicas, de pedidos, né, do amor, da proteção, do amparo, do direcionamento de Jesus para as nossas dificuldades. Mas aqui está dizendo que Jesus espera igualmente pelos homens. O que Ele espera de nós? Aí eu volto lá em cima. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O que a gente deduz dessa fala, desse versículo? De que Emmanuel veio nos falar nesse aqui, Cristo em nós? O que a gente deduz disso, gente? Disponibilidade. Lá em casa, sabe? Minha família é grande, quem me conhece sabe disso. Se eu chamar fulano, o que foi? Não vem com essa disponibilidade, não. Não vem, não. Então, olha aqui, ele não cogitou. Eis-me aqui, Senhor. Então, essa fala, todo esse texto vai se dizer de quê? Disponibilidade. Entrega. Não é? É isso que Jesus espera de nós. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Olha, Jesus não veio para salvar a humanidade, para nos livrar dos nossos pecados. Aqui está falando que o mundo vai se redimir, que ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Não falou que é Jesus, não. Almas redimidas, cada um de nós se reestruturando, cada um de nós olhando para si, cada um de nós, Jesus, modelo, guia para nós, cada um de nós buscando servir Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para tagar o serviço da regeneração planetária. Aqui cabe um relato de Simão Pedro. Jesus chamou Simão Pedro e falou assim: Pedro, vai à casa de Jeremias, buscando Sara, sua filha, que está muito enferma. Vá lá atendê-la. Pedro foi convocado, ele foi. Disponibilidade, não é? Chegando na casa de Jeremias, ele entendeu? Ele foi recebido por Jeremias, embriagado. Jeremias estava embriagado e numa situação não muito digna com uma das servas da casa. Ele já assustou, mas falou: não, eu vim aqui porque eu queria visitar a Sara e tudo. Aí o Jeremias assim, meio nervoso, né? Porque a gente, quando é pego assim, erro, né? A gente assusta. Ele falou: não, eu não sei, não, vai lá procurar saber com o fulano, que é com o filho dele, o mais velho. Pode entrar. Aí ele entrou para casa e se deparou com o filho mais velho, de nome, deixa eu ver se eu acho aqui, não é bem, o nome acho que não é muito importante, não, sabe? Acho que é Zoé o nome dele, não sei não. Então, Zoar, o filho. Quando ele chegou, Zoar estava lá no ambiente da casa lá, envolvido em jogatina. Jogando, dissipando, também bêbado e tudo. Aí ele já, o que você quer aqui? O que você veio fazer? Ele falou: não, eu vim em paz, eu quero só visitar a sua irmã, Sara, porque eu sei que ela está doente, eu vim visitá-la. Ah, não sei não, procura minha mãe vai te informar. Aí ele entrou mais e foi procurar a mãe, né, da Sara. Quando chegou lá, na mãe da Sara, encontrou ela extremamente nervosa, irritada com os afazeres domésticos, brigando com o filho de um servo lá com uma criancinha, porque brigando que ele havia estragado ou comido os figos, e o menino falou que não, que o figo havia sido comido pelas galinhas e tudo. E ele, né, chegou: não, eu queria visitar a Sara, porque eu sei que ela está meio adoentada e tudo. Aí ela falou assim: não, pode entrar, está ali assim, naquele lugar lá, pode continuar aí que você vai encontrar a Sara. E ele no caminho encontrou com outro filho
dela, só que esse filho, ele foi surpreendido, surrupiando os bens da casa. Por motivos outros, surrupiando os bens da casa, e ele assustou, foi logo agredindo, né, querendo agredir o Pedro, e ele falou, não, eu vim em paz. Eu só vim para visitar a sua irmã, porque eu sei que ela está enferma. Ele falou, então tá, pode seguir, está ali naquele quarto, ali, pode entrar lá que você vai encontrar. Aí ele encontrou a Sara. Encontrou a Sara acamada, febril, doente e tudo, porém, ele não encontrou uma pessoa calma, uma pessoa assim, né, triste, ninguém fica feliz por estar enfermo, mas uma pessoa com humildade nem nada. Encontrou uma pessoa extremamente revoltada, extremamente irritada, brigando e xingando porque ela não merecia aquilo e tudo. E ele, de repente, deu nele uma revolta e ele saiu de lá, não fez nada. Saiu, foi embora e foi ter com o mestre. Ele falou, mestre, o senhor me mandou na casa de Jeremias e olha o que eu encontrei. Aí relatou para o mestre tudo que ele havia encontrado. Não fiz nada, eles não merecem. Eles não merecem a sua preocupação, eles não merecem a palavra divina, eles não merecem nada disso, não. Eu vim embora. É desperdiçar. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, tudo que você está me contando, eu já sabia. Eu já sabia. Eu te mandei lá para fazer diferente, para levar a minha mensagem. Aonde que precisa da palavra? Aonde que precisa da compreensão? Quando a gente tem um desacerto com uma pessoa, com uma circunstância, seja lá qual for, que a gente se irrita, que a gente sai, que a gente não quer vivenciar aquilo, que a gente não quer entender aquilo, o que a gente faz? A gente melhora a situação ou a gente só reforça a situação com a nossa revolta? É aonde Jesus diz, né? Se alguém lhe bater na face esquerda, ofereça-lhe também a outra face. Não é? Porque se eu vou revidar, se eu vou ficar revoltado, se eu vou ficar julgando, eu não vou cumprir com aquilo que o Cristo está me pedindo. Eu vou estar julgando e não ajudando. Não é? Não é assim que a gente faz? E desde o primeiro dia da Boa Nova, Jesus convida, insiste e apela junto das almas, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto. Ele continua nos ajudando, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Olha aí de novo, gente. Olha aí de novo o convite de Jesus. O que isso quer dizer para cada um de nós? Jesus não prescinde da colaboração humana. Jesus veio para nos convidar. Brilha a vossa luz, porque todos nós não somos filhos da luz, não somos filhos do amor. Isso está depositado em nós pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Está depositado em nós. Uai, mas se está depositado em nós, por que eu ainda não sou Jesus? Por quê? Porque eu ainda não me construí. Eu não fortaleci a minha luz, eu não potencializei a minha luz com o quê? Com as minhas atitudes. Com a minha compreensão. E tudo isso que eu estou dizendo, quando a gente fala de fazer alguma coisa, tudo, a gente se reporta a quem? Ao outro. Ao próximo. Eu posso me julgar? Ah, não. Eu não quero saber de você não, porque você não merece. Então, quem não está merecendo sou eu. Não é? Porque se eu já estou condenando o outro. Tem um capítulo lá que fala, uma leitura, eu não guardo muito, falando sobre a caridade, sobre a meia caridade, né? Que a gente faz a caridade e fala assim, não, ele não merece não, sabe? Mas eu fiz assim mesmo. A gente acha que a gente é melhor do que o outro.
Como eu posso fazer a caridade me sentindo melhor do que o outro? Foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que Jesus demonstrou? Jesus nunca demonstrou o quanto era poderoso. Ele não precisava de ter passado por todo aquele sofrimento, gente. Não precisava. Ele passou por amor a nós, mas não para nos eximir dos nossos compromissos e da nossa responsabilidade. A grandeza divina, eu passei a entender isso somente dentro da doutrina espírita. Admiro outras pessoas que compreendem outras religiões, admiro muito. Mas a grandeza divina, gente, é colocar em nossas mãos a nossa própria construção, a construção da nossa individualidade. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Todos nós temos o nosso mesmo ponto de partida, das mãos do Criador. A trajetória vai ser definida por cada um de nós. Os pontos de parada, de reabastecimento, somos nós que vamos definir. E aí nós estamos construindo a nossa individualidade. Então Jesus, ele não podia vir para nos manietar, não. Falar, eu vou fazer tudo por você. Não, eu vou te livrar, eu vou te perdoar. Você está perdoado. Porque se tiver perdoado, a gente torna a fazer errado. E está no próprio Evangelho, quando Jesus curou 10 leprosos, né? Que apenas um voltou para agradecer. Porque os outros foram para a farra, foram comemorar a cura e adoeceram novamente. Não é assim que acontece? A gente tem experiências disso. Olha, na quaresma eu conheço diversas pessoas, não estou recriminando, tem valor, né? Pelo menos nesse ponto, mas é um valor mínimo. Eu não bebo, eu não como carne, eu não faço isso na quaresma. Mas chegou o domingo da aleluia, né? A Páscoa, mas eu me esbaldo. Perdeu uma grande oportunidade de estar dando prosseguimento na sua construção íntima. Porque a construção íntima é nossa. Não adianta rogarmos a Jesus. Não adianta rogarmos a Jesus para corrigir o meu vício. Seja ele qual for, que eu não falo só vício de cigarro, de drogas, de tudo, não vício de comida, não. Os nossos vícios morais. Não adianta eu pedir se eu não quiser me curar. A redenção vem do alto, ele me fortalece. Ele pode me fortalecer para eu carregar essa carga, para eu conseguir essa vitória. Isso sim, ele não vai desamparar. Mas vencer tem que ser cada um de nós. E para isso é necessário que nós nos conheçamos. Que nós nos conheçamos. Mas muito importante, né, é a gente entender, aqui ó, quer ver? Deixa eu falar aqui ó. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, que Jesus ele convoca. A uns ele convoca mais diretamente, que aqui ele está falando de Paulo, que na época era Saulo. Vocês conhecem, a maioria de vocês conhece a história de Paulo de Tarso, né? Que antes de ser Paulo de Tarso, ele foi Saulo, grande perseguidor do cristianismo. Né? A partir do evento da estrada de Damasco, foi que ele mudou. Mas para que ele mudasse, para que acontecesse isso, primeiro Jesus apareceu para ele e perguntou, por que me persegues? Aí ele fala assim, ó, ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Gente,
essa leitura assim, eu achei tão importante, tão assim profunda, de entender o que é que nós estamos fazendo aqui, de entender o que é que eu posso fazer, qual é a minha... Tem gente que fala assim, não, a vida está muito ruim. Eu já teve gente que falou comigo, dá vontade até de morrer. Não vejo sentido na vida. E eu escutei uma pessoa uma vez, né, falando, acho que foi até aqui na casa mesmo, um expositor que falou assim, sua vida não tem sentido. Não, você não quer viver, não? Doa a sua vida para o próximo, doa a sua vida para o necessitado, doa a sua vida para aquelas pessoas, né, que têm menos que você. Se reparta, doa a sua vida, dá sentido à sua vida com isso. Não é? E aqui também vai caber uma outra historinha, um outro caso de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, que é o que deu, ele é muito celebrado na Igreja Católica, né? E tem os vicentinos, né? Mas se conta que São Vicente de Paulo, ele celebrando uma missa, numa igreja muito suntuosa, num local bem conceituado, a igreja repleta de assistentes e tudo, e ele celebrando a missa. E ali, naquela pregação, ele falando, aí muitos das pessoas que estavam lá, pessoas de projeção dentro da sociedade local, de projeção e de posse, e eles começaram a agradecer, louvando o Senhor pelas suas aquisições, pelos bens que eles tinham, por tudo. E assim foi. E nisso também doando, né? Doando para as obras da igreja. Nós temos que melhorar a igreja. Então, fazendo isso. Aí, São Vicente de Paulo estava de frente, né? A imagem de Jesus. E aquela imagem, de repente, tomou forma. Vivificou. São Vicente vendo aquilo, e vivificou e olhou muito triste. Jesus olhou muito triste, virou as costas e foi saindo da igreja. Aí São Vicente de Paulo assustou e falou, Senhor, nós estamos aqui no louvor, né, no agradecimento e tudo, o Senhor nos abandona? Ele falou assim, não, eu não quero esses louvores, eu não quero louvor de quem está lá na opulência, na riqueza, na fartura, e se esquece daquele que está passando por necessidade, passando fome. Eu não quero esse louvor daqueles que podem ajudar, que têm disponibilidade e se fazem de tontos. Não é essa, lógico que a conversa não foi essa, mas que a linguagem de Jesus não é essa. Mas ele falou que ele não queria esses louvores vazios. Eles estavam ali louvando pelos bens materiais, que não são nossos. Os bens materiais são nossos? Não. São uma bênção, um empréstimo divino, porque nós precisamos dele, que nós temos que valorizar. Não é que nós vamos dilapidar os bens, que nós não vamos dar valor. Não, temos que dar valor, nós precisamos dele. Mas nós temos que olhar também que o próximo também precisa. Que muitas das vezes, né, no caso aqui ele ainda falou com São Vicente, que ele falou, muitas dessas aquisições, por tudo que eles estão agradecendo, foi tirado da escravidão. Foi tirado de famílias que ficaram sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Não se preocupam com a educação nem nada, só se preocupam de engrandecer, né? E depois disso, e São Vicente de Paulo é o mentor de Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo também passou por uma outra experiência assim. Ele, em desdobramento, né? Ele estava num local muito bonito, uma paisagem muito bonita, ele viu ao longe uma pessoa sentada num banco. E ele foi se aproximando e foi vendo que ela era um ser de luz. E ele foi se aproximando daquela paisagem linda, naquela grama verdejante. E ele identificou que era Jesus. Jesus estava muito triste. Chorava. Aí ele olhou, chegou Jesus e falou, Jesus, por que choras? Jesus só olhou para ele, muito triste, e não respondeu.
Aí ele de novo tomou coragem, porque ele não se sentia nem digno de estar conversando com Jesus. Ele tomou coragem e perguntou de novo assim: choras pelos que vivem na ignorância? Pelos que não te conhecem? Aí Jesus olhou para ele de novo e falou assim: não, meu filho, choro por aqueles que me conhecem, que conhecem a minha palavra, mas que não praticam. E aí Eurípides voltou novamente para o corpo. Nos dois casos, tanto Vicente de Paulo quanto Eurípides, eles adoeceram, né, com um impacto, e se dedicaram o resto da vida a servir os mais necessitados. É conhecida a obra dos vicentinos, que acolhe, que ajuda os necessitados. Ele dedicou sua vida a isso, e até hoje, em nome dele, se faz isso. Os vicentinos servem em nome de São Vicente de Paulo. Nós aqui estamos buscando servir em nome do Cristo, não é? Tá. E aqui está dizendo, né, que a seara é grande, mas que são poucos os trabalhadores. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra o mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E para encerrar aqui, eu vou trazer também uma fala. Eu já li isso aqui, se eu vier aqui, toda vez que eu vier aqui, tiver oportunidade, eu vou ler, sabe? E quero e espero não ficar só lendo, sabe, gente? Porque depois que a gente chega nessa idade, que você olha para trás e fala: o que eu fiz? Porque eu tenho menos caminho a percorrer do que muitos de vocês. E esse aqui também está numa fala de Arthur Valadares. Mas eu nunca vi um texto tão profundo que nos mostra tão claramente o que é servir Jesus, o que significa Cristo e nós. Cristo veio para fazer de cada um de nós um seguidor. Ele veio para se manifestar para a humanidade através de nós. Todo mundo quer que o Cristo se materialize, encarne novamente. Jesus está voltando, ele não vai fazer isso. Cristo quer que cada um de nós sejamos um instrumento para a sua manifestação. Então, essa mensagem aqui é maravilhosa. O Evangelho é um convite de Jesus que nos diz: posso usar o seu coração para amar através dele? Posso deixar a seiva divina que parte do meu coração passar pelo teu coração e chegar ao próximo? O Evangelho é o convite do Mestre que chega até nós e nos diz: posso pegar as tuas mãos emprestadas para servir? O Evangelho é o convite divino que chega até nós e nos diz: posso olhar o outro através dos seus olhos? Amigos, que felicidade a da alma que se deixa usar pelo Mestre, que deixa o Mestre tomar posse do seu coração, das suas mãos, dos seus olhos, do seu verbo, do seu abraço. Porque se para nós é tão difícil olhar para o outro, tão marcado ainda pelas imperfeições, e nos compadecer, se pudermos olhar com Jesus, não será mais tão difícil assim. Se para o nosso coração ainda é tão difícil sensibilizar-se ante a dor ou a queda com aqueles que temos desavença, se deixar Jesus amar por nós, não será tão difícil. Não será tão difícil nos sensibilizarmos ante a dor, até mesmo de um inimigo.
Se para nós ainda é tão difícil mover as mãos em serviço ante as tantas distrações, ante a preguiça, ante a comodidade, se deixarmos o Cristo tomar as nossas mãos com a sua força e seu vigor, não será mais tão difícil assim se mover na seara do Mestre. Isso, amigos, é o Evangelho. Isto é Cristo em nós. Isto é o cristianismo. Cristianismo é Cristo em nós. Então, gente, nós somos o instrumento que o Cristo precisa para expandir a sua obra na humanidade. Jesus tinha comunhão com Deus. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Mas ele confirmava a paternidade divina. Mas ele confirmava com isso também que ele estava diretamente ligado ao Pai. Ele estava totalmente entregue ao Pai. Ele cumpria a vontade do Pai. Ele disse isso: eu cumpro a vontade de meu Pai. Então, gente, vamos olhar daqui para frente. Em todos os momentos, eu pelo menos falo, a gente não é capaz de fazer uma obra tão grandiosa, igual a gente vê muitos de nossos companheiros, alguns que podem fazer, mas eu posso passar por um irmão que está lá caído na sarjeta, em vez de olhar para ele e falar lá, drogado, bêbado, fazer uma prece por ele, falar: oh, meu Deus, é um filho de Deus, tem a potência divina dentro, ele ainda não encontrou, ele ainda não despertou para isso, ajuda ele a despertar, ajuda ele a sair desse vício. Eu posso olhar a dor do outro, um câncer, uma dor qualquer, eu não sou médico, eu não tenho nada, não posso fazer nada, mas eu posso fazer o quê? Enviar para ele uma energia. Oh, meu Deus, encaminha para aquele nosso irmão os recursos divinos que existem para a sua cura, para a sua assistência através dos médicos. Quando a gente vai para o hospital, eu vejo isso, eu estive no hospital há pouco tempo, vira e mexe, a gente nem precisa, e você vê tanta gente reclamando, tanta gente só xingando, o povo está lá tudo à toa, não está fazendo nada. Eu falo assim: gente, é muito bom a gente estar aqui, vamos esperar, a gente tem que vir disposto a esperar, mas pensar que nós estamos num local onde nós vamos ser atendidos, onde nós temos recurso para ser atendido. Quantos de nossos irmãos não têm? Então vamos rezar pelos médicos, para que eles possam atender bem. Tem um palestrante também, ele é médico, chama Paulo César Frutuoso, e ele conta tanta coisa, mas uma coisa que ele falou, muito bacana, que ele falou: todo médico tem que ser médico. Todo médico tem que ser médico. Por quê? Porque ele é um instrumento divino. Ele está lidando com a dor humana, ele está ali operando, não é só na competência dele, não. Ele tem a sua formação acadêmica, mas ele tem que ser abençoado, suas mãos têm que ser abençoadas para lidar com a dor do outro. Então, gente, a todo momento nós podemos fazer isso. Quais os recursos que nós temos? Nós temos o recurso de quê? Eu estou no supermercado, fica lá na fila xingando o caixa que está lá trabalhando, custando dar conta daquilo. Ou o atendente que não foi lá prontamente para atender uma requisição sua, que não tem um material lá na prateleira, mas está doido, esse povo não trabalha. A gente vê muito isso. Gente, eles lidam com tantas pessoas. É tão difícil a gente se colocar no lugar do outro. Misericórdia quero e não sacrifício. Nós temos que ser misericordiosos. E uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que é muito válido, que a gente tem que pensar sempre: eu não sou responsável por nada do que o outro fala, por nada do que o outro faz, pelo sentimento que ele tem contra mim, pela atitude que ele faz contra mim, se é que faz contra. Eu sou responsável pelo que eu faço com tudo aquilo que eu recebo. Aí eu sou responsável, porque eu vou estar tirando de dentro de mim. Eu não vou estar tirando de dentro do outro, não. Quando eu xingo e praguejo e xingo o outro, é porque ele fez isso comigo. Não, é porque eu tenho isso dentro de mim. É isso que eu tenho para oferecer. Se ele me ofereceu isso e eu não gostei, eu vou retornar? O que é que eu tenho dentro de mim? A fonte do bem e do mal
está dentro de mim. Como que eu vou me deixar usar por Jesus se eu não me dispuser a ter uma fonte do bem dentro de mim? Como que eu vou deixar? Como que eu vou ser instrumento de Jesus? Não vou conseguir, vou. Então, que a gente possa refletir sempre nisso, em todos os nossos pensamentos. É difícil, gente, olha, a gente se coloca aqui na frente numa posição muito difícil, viu? Porque não adianta vocês acharem que falar que, olha, que eu já faço tudo isso. Quando a gente está estudando um tema que me dá, sou eu que preciso dele, não são vocês, não. Eu é que preciso dele em primeiro lugar. Sou a que mais preciso pensar nisso. Então, a gente precisa de trabalhar a nossa intimidade. Porque para eu ser um instrumento de Jesus, sua imagem e semelhança, não é? Para eu ser um instrumento de Jesus, não vamos esperar que Jesus se personifique em lugar nenhum. Ele não vai voltar aqui para a terra, não, ele nunca nos abandonou, ele está conosco desde da primeira a explosão que gerou a formação da terra, que ele está conosco. E ele diz também, estarei com vocês até o final dos tempos. Mas é opção nossa agora. Estar com Jesus é opção nossa. E que nós saibamos, né? Todos os dias, desde o nosso despertar, estar com Jesus, ser instrumento de Jesus onde quer que estejamos, no lar, no trabalho, na comunidade, em qualquer lugar onde eu estiver. E ao adormecer, e ao me entregar ao repouso, que eu possa estar com Jesus, me entregando aos cuidados do meu anjo da guarda, que vai me auxiliar a refletir, a buscar melhorar sempre. Sejamos sempre instrumentos divinos. Como eu já disse, né, desde que eu comecei aqui, que eu estava trazendo uma outra fala, né, que não há fala minha. Aí eu trouxe aqui também uma prece que eu achei muito pertinente, sabe? Por estarmos, né, hoje, quinta-feira, na véspera da sexta-feira, né, da comemoração da crucificação de Jesus. Esta prece tem tudo a ver. Eu só não vou te dizer de onde foi que eu tirei, mas eu trouxe essa prece aqui. Senhor Jesus, divino condenado sem culpa, enquanto te rememoramos o madeiro da ignomínia, lança tua bênção sobre nós, os que nos enfileiramos junto à rebeldia do mau ladrão. Tu te deixaste sacrificar pelos que morriam no cativeiro do mundo. Lembra-te daqueles que ainda escravizam. Tu te confiaste a extrema renúncia pelos que padeciam na miséria. Não esqueças daqueles que ainda estendem na terra o sofrimento, a ignorância, a fome e a nudez. Muitos, ó eterno benfeitor, te rogarão socorro para os que foram relegados à intempérie. Entretanto, nós sabemos que a tua presença sublime aquece todos os que foram abandonados à noite da provação. E por isso, rogar-te-emos abrigo para as mãos que erguem templos em tua memória, esquecendo fora das portas os que soluçam de frio. Ah, Senhor, quantos te pedirão pela ovelha estraçalhada longe do aprisco? No entanto, não desconhecemos que o teu olhar vela poderoso e vigilante ao pé de todos os vencidos, convertendo-lhes a dor em pão de tua graça nos celeiros da eterna vitória. Suplicar-te-emos assim bênçãos ao lobo que se julga triunfante. Mestre da cruz, compadece-te, pois, de todos nós, os que te buscamos com a oração do arrependimento, crucificados ainda no madeiro de nossa crueldade, algemados ao cárcere de nossos próprios crimes, garroteados pelas recordações dolorosas que nos entenebrecem a consciência. Ampara-nos, Senhor, a nós,
os que abusamos da inteligência, os que exploramos as viúvas e os órfãos, os que deliberadamente fugimos ao amor que nos ensinastes. Eterno benfeitor, estende sobre nós teu amor compassivo. Tu, Senhor, que, enquanto recebias as manifestações de solidariedade e pesar das mulheres de Jerusalém, pensavas em como havias de converter a fraqueza de Pedro em resistência e como havias de levantar o espírito de Judas, nosso irmão. Ó Senhor, compadece-te ainda das cruzes que trabalhamos, das aflições criadas por nós mesmos, e lança do lenho que não merecias o teu olhar de perdão sobre as nossas dores, para que sejamos ainda como hoje, como ontem, aliviados por tuas sublimes palavras. Perdoa-lhes, Pai, porque efetivamente não sabem o que fazem. E que na vibração desta prece possamos levar em nossos corações essas reflexões que nos auxiliarão no dia a dia a sermos instrumentos na mão do Divino Amigo. Que todos fiquem em paz. Jesus abençoe todos.